Sejam todos bem-vindos. Nós estamos retomando nossas reflexões sobre céu e inferno na parte do Código Penal das Vidas Futuras. Porém, antes de entrar nos itens de hoje, a ideia é dar uma paradinha para fazer algumas reflexões. A palavra Código Penal, obviamente, vem do direito e foi aproveitado neste livro. Isso é coisa muito antiga. Talvez o mais antigo de todos seja o Código de Hammurabi, o tal do olho por olho, dente por dente, dentre outras coisas. Isso é uma questão humana, é uma questão de sociedade. É preciso um mínimo de organização para que a sociedade exista, para que não seja total caos e anarquia. E desde que o mundo é mundo, o ser humano vem tentando organizar isso de forma ainda não adequada, porém muito melhor do que já foi, até mesmo no tempo de Hammurabi. Mas esse é o Código Penal humano. Aqui nós deveríamos estar falando agora no Código Penal da vida futura, mas a reflexão é uma palavra melhor para isso. Será que se a gente tivesse dado um toque em Kardec, tal, em vez de Código Penal, escreve Código Educacional Divino. Faz muito mais sentido, à luz de toda a fundamentação das leis espiritualistas. Então, a ideia aqui é refletir, fazer um contraponto entre o Código Penal humano e o Código Educacional Divino, para depois entrarmos no Código Penal das Vidas Futuras, que seria, no meu entender, o Código Educacional Divino expressa muito melhor a ideia que foi posta na obra. Lei humana. A lei humana ela tenta manter a ordem na sociedade. A lei divina ela garante a evolução do espírito. Diferente, é muito mais abrangente. O Código Penal é humano. Ele castiga para se impor. O divino é educacional. Ele transforma pela educação moral. É um objetivo muito mais abrangente. O Código Penal humano age no exterior, impondo normas de conduta. O Código Educacional Divino, ele atua internamente, aprimorando a consciência humana. O Código Penal humano visa a ordem social imediata. É o agora e o aqui. Ele é imperfeito, ele é mutável e ele é limitado na nossa vida terrena, variando muito com o tempo. O Código Educacional Divino visa o aperfeiçoamento moral e espiritual do indivíduo, o sempre e o todo. Esse é perfeito, é imutável, e acompanha o ser em sua jornada evolutiva através de todas as existências. A lei humana pode falhar. Pode condenar um inocente, pode liberar um culpado, etc. A lei divina jamais falha. Ela assegura que toda ação, a causa primária, não a primária, a causa, gere uma reação, o efeito, que visa o aprendizado e a evolução moral do agente. Aprendizado e evolução moral. Tá? Diferente. Fazendo uma comparação mais ampla, item a item, com foco na natureza, a humana, são leis escritas, são hábitos, são criadas por seres humanos. A divina, são leis naturais, são imutáveis, são emanadas de Deus. Na origem, a origem do Código Penal humano é a sociedade, os legisladores e os sistemas jurídicos. A divina são os princípios cósmicos de causa e efeito, karma, na verdade, Deus de novo. O objetivo da humana é punir, deter o crime e proteger a ordem social material. O objetivo da divina é educar. Não é punir, é educar, corrigir e impulsionar o espírito à perfeição moral. O alcance da humana é limitado ao território onde se aplica, a uma nação, um estado, uma sociedade e o tempo.
É o código que está valendo hoje. Tivemos outros, teremos mais outros no futuro. Já o divino, ele é universal, ele é eterno e é aplicado a todas as reencarnações. O foco da avaliação, a humana, ela avalia uma ação externa, um crime material cometido. Tem até uma questão aqui interessante que eu andei discutindo com algumas pessoas do ramo. E agora virou até assunto de baila, mas eu discuti em outro ambiente. O fato da pessoa pensar em cometer um crime não justifica a atuação da polícia, ela só pensou. Já Jesus deu a lição de que pelo pensamento se peca também. Mas vamos terminar aqui a avaliação, o foco da avaliação humana. Ela está focada na ação externa, no crime material e na pena física, que será o castigo, a punição para aquela ação. Já a divina, o foco é a intenção interna. Jesus tem trechos do Evangelho que ele mostra isso nitidamente. O pensamento, se peca até pelo pensamento. Bastou pensar naquilo que já está envolvido com aquilo. O sentimento que traz, que o pensamento acarreta. Quando pensamento e sentimentos se juntam, a coisa cresce. E a consequência moral que vem daí. O mecanismo da punição é o foco aqui desse capítulo, do que virá. No caso do Código Penal Humano, o mecanismo da punição é a pena imposta pelos juízes, que tem um tempo definido, que tem uma extensão, que pode ser prisão, que pode ser uma multa, pode ser uma tornozeleira eletrônica nos tempos modernos, etc. Já o divino é algo que nós exploramos pouco, até mesmo no Espiritismo, que é a questão de que o nosso juiz é a nossa consciência. Alguns casos aí de experiência de quase morte voltam dizendo isso. Não encontra um juiz lá para julgar, é a própria consciência que julga. E tem exemplos, sim, que dá para compreender isso, inclusive em Memória de um Suicida. O espírito julga a si mesmo, é a justiça da consciência. E ela é terrível. A dor da consciência, a dor consciencial para o desencarnado é muito mais intensa do que para o encarnado, que tem aí o filtro da matéria, que a gente sempre dá um jeitinho de, de apagar a consciência, de deixá-la em segundo plano. A pena a esse julgamento consciencial é sofrimento. É um sofrimento moral, muitas vezes. E a que decorre da necessidade que nós temos de reparar o erro cometido. A nossa consciência é que vai nos obrigar a consertar o mal feito e compensar as pessoas que foram prejudicadas. Quanto à duração, a humana ela é cumprida dentro do prazo de vida do condenado, conforme as condições de lei. A divina, não é tão fácil assim. Ela não tem prazo. Ela dura o tempo necessário para o aprendizado, para a pessoa entender que aquele procedimento estava errado, para a reparação total e para provarmos a nós mesmos que não somos mais capazes de fazermos cometer o mesmo erro, se tivermos expostos à mesma condição. E isso pode estender por várias encarnações. Quanto à perfeição, a lei humana é imperfeita, sujeita a erros, cheio de casos aí de erros, falta de prova, corrupção. A divina não, ela é perfeita. A gente pode não perceber na hora, mas ela é justa e infalível. E mais importante que, por não ser punitiva e sim educativa, ela sempre visa o bem e a evolução do ser. Então, ela está trabalhando a nosso favor, para a nossa felicidade futura, não apenas como corretivo ou como um processo de intimidação. Bom, e aí começaríamos no primeiro item do Código Penal das Vidas Futuras, que é o 22, que diz assim: conquanto infinita a diversidade de
me recuso a falar, pontinho, 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 algumas há inerentes à inferioridade dos espíritos. Quanto infinita a diversidade de pontinho, 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 tá? Não importa. Por todas as reflexões, eu não consigo aceitar essa palavra aplicada para essas situações. Aí eu fui no original. Original em francês, da edição 1. A nossa especialista aí em idioma francês, por favor, lê para nós como é essa palavra em francês. Punition. Punition. Ora, é Punition. muito parecido. Aliás, por mais que a gente diga que não entende francês, se vocês compararem aí as duas frases, claro que essa tradução não está errada, está feita. É isso aí que está escrito. Aí, droga. Poxa, então Kardec disse isso mesmo? Bom, vamos resgatar um vídeo, um estudo de, sei lá, 1 ou 2 meses atrás, esse aqui. Não vou repassar esse vídeo, óbvio, né? Que questionava essa questão, mas aí foi mais do que isso, é um vídeo muito mais abrangente, são 40 minutos discutindo essas questões. Mas vou extrair dele o que nos interessa para agora. Esta palavra em francês tem vários significados. Pode ser sanção legal ou moral, pode ser um castigo disciplinar, pode ser uma questão de um corretivo escolar, vai ficar aí, vai escrever no quadro 100 vezes a mesma frase até aprender. Pode ser penal, pode ser uma metáfora, um sentido figurado, mas também pode ser quando você quer dizer que aquela coisa tem uma consequência inevitável, que essa consequência ela é sofrida. Não é uma coisa boa, ela é no mínimo desagradável. E isso é um dos significados desta palavra em francês até hoje. Na época de Kardec, talvez ela fosse de uso até mais intensivo. Não nos interessa isso, não nos interessa isso, não nos interessa isso, nem isso, nem isso. Interessa o que? É o amarelinho aí. Então vamos dissecar isso melhor. Essa palavra aí que a Beth falou, e que está sendo traduzida por punição, e parece correto, ela também pode dizer que é algo que traz uma consequência inevitável e sofrida. É um resultado doloroso, ou no mínimo desagradável, de alguma coisa que nós fizemos. Ela é pouco usada, mas ela é mesmo na França, mas ela existe em textos literários, morais ou reflexivos. Se nós tirarmos os vários aspectos aí da obra de Kardec, vamos tirar a parte científica, vamos tirar a parte religiosa, que alguns dizem até que não tem, ele é um texto reflexivo, moral, filosófico, literário. E Kardec era um pedagogo, ele era um letrado. Era bem razoável que ele aplicasse esta palavra com esse significado. Que, neste caso, está perfeito. Está perfeito com o que a gente entende da lei divina. Bola, isso aqui falhou. Treco, mas tem uma outra palavra? Nossa poliglota, por favor. Como é que é lá em francês? Châtiment. Châtiment. Que é traduzido como castigo. Punição e castigo. Tem uma pequena diferença entre os dois. E que também tem vários significados. Mas se a gente procurar e fuçar, nós vamos ver que ele pode ser usado no sentido figurativo de um sofrimento expiatório. Eu estou sendo castigado por uma coisa que eu fiz. Eu estou expiando, eu estou sofrendo uma consequência de algo ruim que eu fiz, uma consequência ruim. Uma dor ou provação, entendida como punição moral ou consequência de erros. Punição moral ou consequência de erros. Nestes dois significados aí, também está perfeito de acordo com aquelas nossas reflexões iniciais sobre o que seria o objetivo das leis divinas, do código educacional e não penal. Esse é o meu ponto aqui. Esse código não é penal, é educacional. E com esse adendo aí, esse termo é mais usado em textos escritos, não é usado
no diálogo, com esse significado. Mas quando você escreve, e uma coisa curiosa, esses contos que vocês estão assistindo, primeiro eles são escritos. Quando depois eles são gravados, na hora da locução, eu sinto necessidade de mudar. Porque na hora de falar, não se fala como se escreve. E esse é o que está sendo dito aí. Então, literatura, filosofia, ensaios, discursos solenes usam esse termo com essa acepção, mas não no linguajar comum. Essas duas interpretações estariam bem se tivessem sido usadas na tradução. Só que fica até complicado de, na hora de traduzir uma palavra, ter que usar quase que uma frase para explicar ela. Para mostrar, para ser bem claro, para mostrar que o uso existe, mas ele é pequeno, está aí. Tanto um quanto o outro. Do lado esquerdo é o uso literal, e esse uso figurado, nós estamos aqui meio que propondo como tendo sido a intenção de Kardec. Isso é que ele queria dizer, é em menor extensão, porém existe em obras como a dele. Então, para mim, pessoalmente, eu estou resolvido. Eu entendo que quando ele escreve isso, o que ele quer dizer é o seguinte: consequências negativas. Pensando nisso, aí dá para encarar e dá para começar os itens de hoje. Uma ressalva agora. Depois que nós fizemos aquela comparação e vimos que, pelo menos nesse item, Código Penal das Vidas Futuras, tá? A parte da quarta edição e a parte da FEB está melhor estruturada para efeito didático. É mais fácil de explicar, foi dividido em mais itens, mas o conteúdo é equivalente. Então, nós ficamos com o seguinte problema. Nós estamos no capítulo 8. O capítulo 8 é o da primeira edição. Na quarta edição é o 7. Mas nós estamos usando agora o texto da quarta edição. Então, o estudo é capítulo 8 da primeira com o texto da quarta. Certo? Muito bem. E aí estamos ali no item que deu margem a tudo. Conquanto infinita... Beth, nossa leitora que vai ler melhor que eu em francês, palavras originais de Kardec. Artigo 22º. Conquanto infinita diversidade de punição, algumas há inerentes à inferioridade dos espíritos e cujas consequências, salvo por menores, são pouco mais ou menos idênticas. Ponto. Vamos refletir o que ele estava querendo dizer por isso. Kardec não tinha, o espiritismo estava começando. Em 1962. Tinha o quê? 5 anos. E isso dá margem, eu percebi uma coisa. Vou deixar para falar mais tarde. Se eu esquecer, depois vocês me lembram. Mas dá margem a um rebate para essas acusações que estão rodando por aí sobre o espiritismo e sobre ter desvirtuado Kardec. Deus não tinha necessidade de criar para cada tipo de pecado, entre aspas, para cada má decisão, uma consequência única. Então, algumas coisas são meio parecidas. Okay? Essa figurinha aí já está, por exemplo, que eu vou mostrar na continuação. Por favor, nessa leitora poliglota. A punição mais imediata, sobretudo entre os que se acham ligados à vida material em detrimento do progresso espiritual, faz-se sentir pela lentidão do desprendimento da alma, nas angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida, na consequente perturbação que pode dilatar-se por meses e anos. Um instante, pausa. 2 pontos aí chaves. O atraso espiritual prejudica o desprendimento da alma na hora da morte do corpo físico. E esse retardo, essa lentidão, no momento complicado, né, acaba causando problemas para o espírito se liberta. Isso é muito fácil até de entender. Se eu sou uma pessoa muito materializada, muito apegada aos prazeres da carne, genericamente falando,
muito apegado à vida na matéria, eu posso até postergar o meu desligamento, em prejuízo próprio, que a hora é a hora. Mas o medo da morte, esse apego à matéria, esse vai postergar essa angústia, essa transição difícil e vai me deixar, às vezes, numa situação de agonia desnecessária. Tá? Esse é o primeiro ponto. E, independente disto, tá? O meu corpo espiritual, o meu perispírito, como quiserem chamar, ou o meu corpo astral, ele está com baixa vibração, ele está muito denso, está densificado. Então, ele está muito próximo da carne. Separar os dois é mais difícil. Tá? Seria alguma coisa mais ou menos assim. Imagine com muita dificuldade vocês pegando uma boia de praia e afundando ela. Soltou ela, pum, sobe direto. Agora, se vocês pegarem um pedaço de madeira que flutua, mas não assim com tanta facilidade, solta lá embaixo, ele vai subindo lentamente. Porque a diferença de densidades entre os planos é muito maior. Então, Jesus se desprendeu no estalar de dedos. Outros podem precisar até de esperar a carne apodrecer no túmulo para ter um desligamento total. E é claro que isso causa problemas e sofrimentos. Esse é um ponto. O outro ponto que diz aqui é o seguinte: a perturbação pode dilatar-se por meses e anos. É uma informação, vou falar agora de uma informação que todos vocês conhecem, mas que Kardec não conhecia. Ele colocou isso daí, mas ele não tinha uma boa noção do que fosse isso. Quem trabalha em atendimento aos desencarnados, ou a antiga desobsessão, já lidou com muitos casos em que o espírito desencarnado tem que ser informado que ele não está mais num corpo de carne. Na ramatismo, por exemplo, a técnica manda pegar a mão do médico que está incorporado e fazer com que ela passe a mão pelo corpo. Por exemplo, se ele era um espírito de homem, está num corpo de mulher, ele logo leva um choque. Tá? E aí, com esse choque, ele começa a refletir. De fato, isso acontece e muito, não é pouco. Eu tenho alguns casos que me chamaram a atenção. Vida real. Por exemplo, uma vez chegou uma senhorinha, velhinha, reclamando. A vida é assim, meu filho. A gente fica velho, ninguém mais liga pra gente, ninguém mais fala com a gente, ninguém quer falar com a vovó mais. Ai, que tristeza. Eu não sabia. Eu disse, vovó, a senhora está desencarnada. Não é vovó de preto velho, não, tá? Era uma vovozinha. Desencarnou e ficou por ali, na parede de balanço dela, sentadinha, e não percebeu. Não percebeu. Tá? Agora, o caso que mais me impressionou, e eu não tinha nem sido aprovado ainda para fazer esse trabalho, eu estava na escola de médias, foi um dos meus primeiros. Foi um jovem, eu acho que eu coloquei ele aqui. Não, estou antecipando. Vamos terminar aqui, deixa eu chegar lá. Vamos voltar para o ponto inicial. Agora, quando a pessoa se instrui nos fenômenos da espiritualidade, quando ele estuda não só os fenômenos da vida na matéria, mas os fenômenos da vida fora da matéria, ele meio que se prepara para esse momento. E aí é completamente diferente. Eu também tenho um caso assim. Chegou, era o Frei. Aí eu comecei com um papo padrão, explicando para ele, calma, meu filho, não precisa não, meu filho, não precisa não. Nós lemos muito nos conventos. É que eu estava meditando, estava vendo o pôr do sol, alguma coisa assim, ele estava lá na meditação dele, e eu não percebi o que tinha acontecido. Agora que você me mostrou, está tudo bem. Eu disse, tá bom, então tá, pode ir, vai com a paz de Deus, ele foi. Esse estava tão concentrado nas coisas
divinas, ele nem percebeu que estava mais no corpo de carne. Foi um efeito, é um contra-exemplo aí. Tá? Mas mostra que faz uma diferença enorme. Tanto o nosso apego à matéria, quanto o nosso conhecimento desses fenômenos. Porque tem pessoas que são tão descrentes, que desencarnam, e por não aceitarem que pode existir vida após a morte, entram num processo de inconsciência. Fica numa espécie de coma. Porque não existe nada após a morte, eu morri, então não existe mais. Pronto. E se anula, se apaga. Mas vamos para o segundo. Esse segundo aqui, eu até usei esse. Esse é sempre real. A imagem não é. Mas foi isso que ele me descreveu. Vamos lá, nossa poliglota? Por favor. Artigo 23º. Um fenômeno muito frequente entre os espíritos de certa inferioridade moral é o acreditarem-se ainda vivos, podendo esta ilusão prolongar-se por muitos anos, durante os quais eles experimentarão todas as necessidades, todos os tormentos e perplexidades da vida. Esse era o segundo caso, que na verdade eu devia ter esperado chegar eu embolei os dois, me desculpem. Tá? O primeiro falava só sobre aquela questão da dificuldade do desligamento ou facilidade. Esse caso aí é real, que eu vou mostrar para vocês. Eu estava, como falei, aprendendo pouco tempo e veio um jovem do tipo metaleiro, heavy metal. Ele veio que veio. Falava, eu falava, ele não vou dizer que entrava pelo ouvido e saía pelo outro, porque o ouvido era do médium, mas não chegava nem no ouvido dele. Ele não me escutava. Ele simplesmente não. Ele se bloqueou para tudo que eu falava. Ele falava que ele estava no bar, que estava se divertindo, que tinha música, batia, ele estava lá no heavy metal dele. E o meu instrutor já queria que eu encerrasse, porque é uma das piores coisas que pode acontecer no caso de um trabalho espiritual como esse, é você não ser ouvido, porque a atuação ali é muito em cima é um processo de doutrinação. Se o sujeito não te escuta, o espírito não te escuta, como você vai doutrinar? Mas aí tem uma luzinha. Pera lá. Antes de eu desistir. Meu irmão, há quanto tempo você está aí nesse bar e não come nem bebe? Aquilo deu um choque para ele. Aí ele escutou. Aí, antes eu estava talvez se fazer desentendido. Ele senti que ele parou e começou a me escutar. Aí ele abriu espaço para começar a doutrinação e se explicar que ele já tinha desencarnado, que ele estava fora do corpo de carne, aquele papo todo. Quanto tempo ele ficou nesse estado, eu não sei. Alguns casos podem se estender por muito tempo. A pessoa entra num processo de mentalização ali, algumas vezes nem tão no espaço real mesmo, às vezes é uma questão mental mesmo, entra num monoideísmo e fica preso naquele monoideísmo, num bolsão aí astral e fica ali. Até que em algum momento, finalmente, se consiga romper isso e ela tome conhecimento da sua situação. E é claro que não é bom para eles ficarem nesse estado. Então, podemos partir para o próximo. Ahá! Alguém reconhece esta imagem? Fez muito sucesso 2 anos atrás. Esse nada mais é que Lucifer, da Netflix. Vamos à leitura primeiro. Artigo 24º. Para o criminoso, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel. Esse é um fato. A pessoa entra em monoideísmo e fica revendo o ato, revendo o ato, revendo o ato. Isso acontece em várias situações. Essa série, ele é Lúcifer, o diabo, só que ele está na Terra e não quer mais saber do inferno, mas num dado momento ele tem que lutar com o irmão dele, com o Uriel, que é um anjo, e mata o Uriel. A mão está suja de sangue do Uriel. E aí entra a questão consciencial. Ele é capturado pela própria dinâmica do inferno e vai parar no inferno.
e fica lá no inferno revivendo a cena da morte do irmão e fica revivendo e revivendo e revivendo. E a cada virada nessa roda, ele está sofrendo porque aquilo ali foi um ato que ele não foi um ato planejado nem pensado. E ele se incrimina, se culpa de ter assassinado o Uriel. É disso aqui que Kardec está falando. Eu usei algo não espiritualista, eu achei até que essa definição lá de como funciona o suplício no inferno foi bastante interessante. Só peca porque não é a única, mas pelo menos não trouxe nenhuma fogueira ou caldeirão de água fervendo. Tá? Mas isso acontece, é um fato, e criminosos têm disso. No livro Memória de um Suicida, tem um caso de um espírito que ele mata a mulher por estrangulamento e se suicida. Antes de reencarnar, a dor da consciência dele era tão grande, ele se ficava revendo esse ato, que as mãos do corpo astral começaram a se atrofiar, porque foi o instrumento que ele usou para cometer o crime. Ele sabia que ao reencarnar, ele nasceria aleijado, com as mãos deformadas. Próximo não, acabou o nosso tempo. Quase chegamos lá. Esse aqui é fácil. Está no nosso lar direto. Espíritos mergulhados em densa treva. Outros se encontram em absolutamente insulamento no espaço, atormentado pela ignorância da própria posição, como da sorte que os aguarda. Os mais culpados parecem de torturas muito mais pungentes por não lhe entreverem um termo. Isso aí é definição do umbral, isso é mostrado no nosso lar, isso é bem conhecido dos que conhecem a obra espírita moderna, não a de 1862, que naquela época isso não era conhecido ainda. Tem aqui uma ressalvazinha, que é o fato de que não saber que isso tem um fim, até porque a gente é condicionado pelas outras religiões que o inferno é um castigo eterno, tá? Então o sofrimento é muito maior. A noção de tempo se perde e o espírito não sabe quando o tempo está ali nesse sofrimento. Tá? Isso é uma piora. Então, vamos só terminar, que ainda é o 25, o 26 fica para o próximo, não é problema. Okay. Aqui é o outro aspecto que ele está falando ainda nesse item. Alguns, depois de mortos, são privados de ver os seres queridos. Nós vimos isso, a obra do nosso lar está direto. E todos geralmente passam com intensidade relativa pelos males, pelas dores e pelas privações que a outros ocasionaram. Privado de ver os entes queridos, não pense que ia voltar, claro, como o André voltou para ver a família que ficou na matéria, não. É o reencontro com os que foram antes. Isso também não é uma punição, porque é uma consequência, mas é uma consequência dolorosa, sofrida. Porque eu amo minha família, porém eu fiz tanta besteira e a minha família foi uma família espiritualizada, que ia à missa, que ia a culto, que praticava caridade, e eu só queria saber de gandaia, e eu não consigo mais, porque eu estou com o meu corpo astral pesadão, eu vou descer para as regiões inferiores e que pedra não nada. Pedra não nada. Então, se eu afundei e for lá para o fundo do umbral, eu não consigo boiar para chegar onde estão meus entes queridos. Eles podem descer sacrificiosamente para me visitarem, mas eu não posso subir. Isso também é um sofrimento. Tá? E aí o querer trabalhar pelo reencontro, e aí os dramas se dividem, se multiplicam, tem exemplos de tudo quanto é tipo. Tá? Esta situação perdura até que, agora a palavra-chave, arrependimento, e a outra palavra-chave, desejo de reparação. São as duas condições iniciais. Eu tenho que me arrepender, entender que foi uma péssima decisão eu ter feito isso ou aquilo, que eu prejudiquei alguém e a minha consciência queria que eu conserte o mal que eu fiz. Nesta vida, eu
obriguei a minha filha a abortar. Prejudiquei a minha filha e prejudiquei aquele espírito que estava programado para nascer. Eu vou ter que dar um jeito de ter uma programação de vida para consertar isso. Ah, mas se eles já estiverem bem, eu vou querer ajudar outros que estejam na mesma situação, porque a minha consciência exige isso de mim mesmo. E aí sim, eu vou ter calma para, a partir daí, começar a trabalhar pela minha melhora. No texto de Kardec, ele frisou aqui o por eles mesmos. Desejo de reparação lhes traga calma para entrever a possibilidade de, por eles mesmos, pôr um termo à sua atuação. A ressalva aqui é a seguinte: olha essa imagem de nosso lar. Olha, gente, quando a gente está lá embaixo, na lama mesmo, esse sozinho é muito difícil. É muito difícil. André Luiz foi ajudado. O que ele precisou fazer foi o quê? A oração. Ele precisou dar uma subidinha na vibração, se desligar um pouco daquele ambiente, criar condições para o mentor chegar e tirar ele dali. E é isso que essa equipe faz. O que a obra de André Luiz nos mostra é que os missionários vão correndo um umbral, procurando aqueles que já estão em condições de serem ajudados. Então, se por eles mesmos é entrar nessa condição de receber ajuda, perfeito. Agora, sair andando de pernas próprias do umbral, essa é muito difícil. Essa não é para qualquer um, não. Eu acho que a gente pode terminar por aqui.